Olá, pessoal. Agora a gente vai corrigir a Olá, pessoal. Vamos corrigir os exercícios que eu dei no dia 8/4 e 9/4. Espero que vocês não tenham tido muitas dúvidas. Alguns que tiveram vieram me procurar. Quem teve dúvida e não veio me procurar, então me procura na próxima vez. Eu estou aqui esperando por vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só dar um grito que eu ajudo, tá? Correção das atividades de matemática. Então, toda vez que a gente tiver que calcular uma quantidade, a gente pode fazer dessa forma, que é mais fácil de lembrar. Então, 60 dividido por 4, que é o denominador, vezes o numerador, que é o 1. Então, divide pelo de baixo, que é o numerador, e multiplica pelo de cima. Então, 1/4 de 60 é igual a 15. 1/3 de 90 é igual a 30. Então, aqui tem a conta que eu fiz aqui. 90 dividido por 3 vezes 1, tá? Então, 35 dividido por 5 vezes 3. Então, 3/5 de 35 é 21. 3/10 de 80 é 24. E 5/6 de 54 é 45. Então, continuando. Calcule as frações de medidas. Algumas medidas a gente vai ter que transformar elas antes de resolver calcular qual é a fração que é correspondente a essa medida. Então, 10 quilogramas. Se eu dividir em 5 grupos, dá 5 grupos de 2 quilos, né? Então, a gente não precisa transformar nada no 10 quilogramas. A 10 dividido por 5 é 2. Então, 2 vezes 1, 2 quilogramas. Já num litro, 1 litro vocês ainda não sabem dividir por 2. A gente ainda não começou a fazer as contas que dá número decimal. Então, não dá para ser dividido por 2. Então, a gente tem que transformar em mililitro. Então, 1 litro é igual a 1.000 mililitros, né? Então, 1.000 mililitros dividido por 2 dá 500. 500 vezes 1, 500 ml. 1 metro, não dá para a gente dividir 1 por 4. Então, a gente transforma 1 metro em 100 centímetros. 100 centímetros dividido por 4 dá 25. 25 vezes 1, 25 centímetros. Então, 1/4 do metro é 25 centímetros. 30 centímetros. Quanto é 2/3? Então, 30 centímetros dá para dividir por 3. Então, 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 2 dá 20 centímetros. Então, 2/3 de 30 centímetros dá 20 centímetros. 8 dozeavos de 720 mililitros. Então, o que a gente faz? Pega o 720 dividido por 12, que vai dar 60. 60 vezes 8, que é o numerador, 480 ml, mililitros, né? Continuando, agora no livro de exercícios complementares, página 66. Acompanhe a correção comigo. Rodrigo comprou, então, um pacote de bala e deu 2/5 dela para o seu irmão. Então, primeiro, é para dividir as balas em 5 grupos com a mesma quantidade de bala. Não tem 5 linhas de bala? Então, eu dividi as 5 linhas de bala. Vejam como fica. Então, está dividido em 5 grupos com a mesma quantidade. Pinte as balas de 2 grupos, porque é 2/5. Então, a gente dividiu a quantidade de balas por 5, que é o denominador, e pegou 2 grupos, que é o numerador. Então, pintou 2 grupos. Quantas balas dá? Então, quantas balas o irmão de Rodrigo recebeu? O irmão de Rodrigo recebeu 20 balas, tá? Só contar quantas a gente pintou. A Escola Viva a Vida tem 432 alunos. O que a gente tinha que fazer nessa atividade? A gente tinha que descobrir quantos alunos estão no segmento da educação infantil, quantos alunos estão no ensino fundamental e quantos alunos estão no ensino médio. Temos frações correspondentes a cada segmento. E a gente precisa descobrir a quantidade. Como a gente faz isso? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, para a educação infantil, 432 dividido por 3 vezes 1. Então, 432 dividido por 3 é 144. 144 vezes 1, 144 alunos
na educação infantil. Já no ensino fundamental é 2/4. Então, 432 dividido por 4, que é igual a 108, vezes 2, que é o numerador. Então, vai dar 216 alunos. Já no ensino médio, temos 1/6 dos alunos. Então, 432 dividido por 6, que vai dar 72, vezes 1. Então, temos 72 alunos. A soma total dos alunos que deu de cada segmento tem que dar 432, senão está errado, tá? Continuando, a Tatiana tem uma floricultura e está montando um buquê para um cliente com 30 rosas. Então, tem as 30 rosas aqui do buquê do cliente. O cliente pediu que 12 30avos fosse de rosas vermelhas e 10 30avos de rosas brancas. Então, já que os dois têm o mesmo denominador, que é 30, a gente poderia resolver essa atividade com um desenho. Então, podia fazer 30 bolinhas. No meu caso, eu coloquei 30 rosinhas aqui. 12 dessas 30 serão vermelhas. 10 dessas 30 serão brancas. Tá? O branquinho não apareceu muito aí não, mas dá para ver. E o restante de qualquer cor. A Tatiana optou por rosas amarelas, junto com a vermelha e branca. Então, quantas sobraram aí para ser amarela? Então, sobraram essas, então, consequentemente, essas vão ser amarelas. Então, sobraram 8 rosas amarelas. Tá? Ou seja, então, é necessário 8 rosas amarelas. A Juliana comprou uma pizza, que ela vem dividida em 8 pedaços, e comeu 2. Tinha que escrever a fração que representava a quantidade que ela comeu e a fração dos pedaços da pizza que sobraram, que restaram. Então, a Juliana comeu 2/8. Sempre, nesse caso, o 8 tem que estar embaixo, né? Porque a pizza está dividida em 8 pedaços. E sobraram 6/8, tá? Então, ela comeu esses 2 pedaços. Esse resto aqui sobrou, então era só contar. Nesse caso, eu não pintei os meus quadradinhos na página 68, porque era pessoal, cada um pintava da cor que quisesse e colocava. Era para trocar a apostila, mas como estamos em casa, vamos nós mesmos colocar a fração correspondente, né? Então, nesse primeiro quadradinho, tem que ser 8 embaixo, independente do número de quadradinhos que vocês pintarem, tá? Vou colocar só os números que tem que ser embaixo, porque isso não vai mudar no de ninguém, tá? Por isso que eu coloquei uma interrogação em cima. A interrogação quer dizer que cada um colocou o que queria, ou o que optou. Mas embaixo, no denominador, tem que ser o mesmo número que o meu, tá? Corrijam aí, vejam se vocês colocaram certo. Então, o pentágono aqui é dividido em 5 partes, então tem que estar com 5 embaixo no denominador, porque o denominador é o total de partes que o objeto é dividido. Então, o círculo em 3, então terços, oitavos, quartos, dozeavos, décimos, oitavo e sexto, tá? Então, vejam se os números do denominador estão correto com o de vocês. Continuando, a Carla estava participando de uma competição de corrida de rua. Ela já percorreu 2/5 da prova, que tem um trajeto total de 15 quilômetros. Então, eu coloquei duas formas da gente realizar essa conta, porque está perguntando quanto Carla ainda tem que correr. Então, o trajeto era de 15 quilômetros. Vocês poderiam fazer uma reta do 0 até o 15. E aí, ver quantos quilômetros ela correu. Porque, ó, do 0 até o 15, que eu coloquei a minha reta aqui, ela percorreu 2/5. Então, por quantos quilômetros igualmente a gente tem que dividir? Por 5 grupos iguais. A gente tem que dividir esse trajeto em 5 grupos iguais, com a mesma quantidade de quilômetros dentro. Então, 15, tem 15. Para eu dividir em 5 grupos iguais, eu tenho que pegar de 3 em 3, ó. 3, 3, 3, 3 e 3. Tá? Então, 15 dividido por 5, 3. Ela correu 2/5. Então, se ela correu 2/5, eu tenho que pegar 2 grupos desses que eu dividi. Então, pintei aqui 2 grupos que eu dividi.
sobraram esses sem pintar. Então, ela ainda tem que percorrer esse pedacinho aqui. Então, ela tem que correr 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, ela ainda tem que correr 9 quilômetros. Outra forma de realizar seria, se ela correu 2 quintos, então falta correr 3 quintos. Vocês não concordam comigo? Então, se a gente faz aquela coisa, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, então 15 dividido por 5, que é o denominador, dá 3. Se falta correr ainda 3 partes, então 3 vezes 3 é 9 quilômetros que ela ainda não percorreu. O último, mas não menos importante, a Janaína comprou uma garrafa de suco de 2 litros. No almoço de domingo, ela e seus 2 filhos tomaram 500 ml cada um. Então, se a gente dividir isso em partes iguais, a gente pode dividir de 500 em 500 ml, que vai dar 4, tá? Então, quer dizer que a garrafa de suco, se a gente dividisse ela em partes iguais, contendo a mesma capacidade, a Janaína e seus 2 filhos teriam tomado 3 quartos da garrafa de suco, tá? Então, eles tomaram 3 quartos da garrafa de suco, porque ela tomou 500 ml, um filho tomou 500 ml e o outro filho tomou 500 ml. 3 partes de 4 que a gente dividiu, tá? Belezinha? Beijos, até a próxima.